Verdades secretas. Antes de eu começar a falar do tema desse Parando pra Pensar, quero te dizer que eu vou falar muito pouco sobre a novela. Então se você veio pra cá esperando que eu vou dar minha opinião sobre a novela, você tá enganado. Tô aqui muito mais pra falar de você do que pra falar da novela. Mas eu quero te dizer que eu particularmente assisti essa novela uma vez, que eu tava na casa de um conhecido meu e estavam assistindo na casa dele. E eu vi, eu acho que 1 ou 2 intervalos dela. E hoje, antes de eu pregar essa palavra, eu decidi assistir 2 vídeos que me mandaram. No qual um dos vídeos era sobre uma usuária de crack, né? A Grazi Massafera, que era estuprada num dos vídeos, eu acho que foi o capítulo de ontem. E mostrou uma outra sequência de um outro vídeo no qual estavam levando ela para uma igreja, que ela estava aceitando Jesus. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu decidi pregar sobre verdades secretas porque tem muita, mas muita gente comentando disso na internet. E mesmo por não ver a novela, eu acompanhei um pouco, andei me informando e eu vi algumas coisas que passam nessa novela. E então eu quero falar um pouquinho dela, mas só que eu quero falar de outras verdades secretas. E talvez dessas verdades secretas que eu vou falar é a verdade que você não conhece. Por não conhecer, você está vivendo a vida que você está levando hoje. Então antes eu quero começar dizendo da novela. Antes de eu começar a falar de você, eu vou falar da novela. Essa novela é uma novela que eu já fiquei sabendo que ela trata abertamente sobre traição, sobre incesto, né, que é relacionamento de pessoas da mesma família, sobre homossexualismo, suicídio, drogas, enfim, nada que é surpresa pra mim nem pra você. A gente conhece isso na realidade, a gente vê isso daí demais. Mas o que me intriga é o quê? É como a gente pode dar ibope pra algo que a gente repudia, pra algo que a gente critica. Porque eu creio que você passar ali na Cracolândia, você passar no centro da cidade à noite, tinha uma coisa que você odeia, é ficar passando no meio dos cracudos, ficar passando no meio dos drogados à noite, que você tem medo de ser roubado, de ser estuprado. Mas quando passa numa novela, você aplaude, você dá ibope. Traição, então, não vou nem dizer. Quem gosta de ser traído? Você gosta? Você não gosta, né? Mas quando é a traição do outro, aí é maravilhoso. Aí a gente quer ver aonde que vai parar. Homossexualismo, eu não estou aqui para defender quem é homossexual, quem não é. Siga a palavra de Deus, sou cristão e eu vou pelo que a palavra de Deus me diz. Isso eu acho que é até um dos problemas menores referentes a essa novela. O que eu quero dizer sobre essa novela, bem rápido, é dizendo o quê? Que você está colocando um monte de coisas que você odeia para dentro da tua casa. Um monte de coisas que você não aprova e que você está assistindo junto com a sua família. Você está comentando sobre isso. Você está querendo colocar a sua opinião em cima disso, querendo promover conversa. Não sei o que você faz quando você assiste essa novela. O que você pensa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você é alguém que assiste essa novela e você não concorda com o que passa, com drogas, traição, incesto, homossexualismo, quero te dizer que você é um hipócrita. Um hipócrita porque você está favorecendo aquilo que você mesmo não concorda. E eu sou muito assim, se eu não concordo com algo, eu não vou compactuar com aquilo. E talvez você é alguém que pro mundo inteiro você fala que odeia drogas, talvez nem usa. Quando fala de traição, você é o primeiro a condenar. Mas quando passa numa televisão que tem um ator ou atriz que você gosta, ou quando é algo que todo mundo está comentando, aí você gosta, aí você assiste, aí você acha bonito e você vive comentando daquilo. Então você é um hipócrita. E você pode vir com aquele julgamento de que, quem é você para falar alguma coisa de mim? Eu realmente, Johnny, eu não sou ninguém. O que eu vou falar aqui para vocês é da Bíblia. E eu quero falar nesse Parando para Pensar para 2 tipos de pessoas. Quero falar primeiro para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para as pessoas que ainda não se encontraram com Jesus. E essa palavra é para você. E o tema é verdades secretas, por quê? Porque a Bíblia, nós cremos que é ela que nos revela quem é Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus pelo que essa palavra nos diz e pelas experiências que temos com eles. Só que existem verdades sobre Deus que você não conhece. E para você não conhecer essas verdades, para você ela é uma verdade secreta, porque ainda não foi revelado para você. O que é secreto? É aquilo que não foi revelado. E eu quero te dizer alguma dessas verdades para quê? Para que você pense como que você anda vivendo a sua vida, o que você tem visto, o que você tem falado, o que você tem permitido entrar no teu coração. É sobre isso que eu quero falar. Isso tem muito pouco a ver com a novela, porque eu acho que não é uma novela que vai, como é que eu posso dizer? Uma novela que vai definir teu caráter. Ela pode não definir, mas ela denuncia que tipo de caráter você tem. Porque se você é alguém que você está
gastando seu tempo, você está investindo algo seu precioso, que não volta mais que é o tempo, assistindo um lixo desse, então você é alguém que você não conhece as verdades sobre Deus. Eu quero te dizer algumas verdades bem rápidas aqui. A primeira que eu quero dizer é em Tiago, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Essa é para você que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas que você tem permitido com que isso tenha entrado no teu coração, com que essa novela, com qualquer outra coisa que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tenha tomado espaço na sua vida. Isso aqui é para você. Então quando eu estiver falando aqui, você leva para tua vida, tá bom? Aqui diz assim, versículo 4, gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres do mundo tornam vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso desse mundo perdido, vocês também se tornam inimigo de Deus. Mais um pouquinho na frente, no versículo 8, diz assim, e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele te levantará e animará vocês. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui de você, que tem dado espaço para o teu coração para aquilo que não agrada a Deus, que você é um hipócrita, que você é um infiel, que você é um adúltero, você tem traído a Deus, você fala que ama Ele com a sua boca, mas o teu coração está longe dele. Mateus capítulo 15, versículo 7, Jesus ele diz isso, a respeito de alguns homens que eles falavam muito de Deus, mas eles não viviam nada. E aí o que eles diziam? Ah, você precisa fazer isso, é errado fazer aquilo, mas Jesus chegou para eles e falou, vocês são hipócritas. Hipócritas porque vocês falam coisas que nem vocês mesmos fazem. Vocês aprovam aquilo que as pessoas fazem, que é errado diante de mim. E vocês pedem para as pessoas não fazerem aquilo que vocês estão fazendo. Então para você que gosta de viver o estilo de vida onde você aplaude aquilo que não agrada a Deus, você é um hipócrita. Você está dando risada assistindo a novela porque você acha legal o fulano que está traindo, ou a fulana cracuda que mudou de vida, que foi estuprada, eu não sei. Eu não sei o que é a motivação do teu coração para assistir isso. Só que a palavra de Deus diz que o nosso coração é fonte de vida. Fonte é tudo aquilo que nasce. Se o que tem nascido no teu coração é essa porcaria que você está assistindo, denuncia que o que você está vivendo também não agrada a Deus. Então muito pouco você pode me dizer que você conhece a Deus. Você pode achar que você conhece, mas você não conhece. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, odeia tudo que Deus odeia. E ama tudo que aquilo que Deus ama. Em vez de você ficar assistindo essa novela, que fala sobre traição, que fala sobre drogas, vícios, por que você não pega e vai ajudar alguém? Vai ajudar uma família que foi destruída por causa da traição do pai ou da mãe? Por que você não vai lá na Cracolândia e ajuda uma dessas pessoas que estão morrendo por causa das drogas? Ou não? É muito mais confortável para você ficar no sofá da tua casa assistindo a desgraça dos outros, mas não fazer nada a respeito. O teu aplauso, os teus comentáriozinhos no Facebook não muda a vida de ninguém que vive aquela realidade, não. Porque aquilo é uma novela, só que conta a história de pessoas reais. E você tá lá aplaudindo a traição da família, mas talvez você é alguém que teve traição dentro da tua casa. Ou você é alguém que já foi traído. E aí, você aplaudiu? É legal? Quando é com os outros é legal, quando é com você não, né? Então essa mensagem que eu quero dizer para você, para que você pare de ser hipócrita com Deus. E como eu li aqui, em vez de você ficar dando risada e aplaudindo o que está passando aí nesse lixo dessa televisão, você começar a se arrepender e começar a fazer alguma coisa para mudar aqueles que estão morrendo. Posso te dizer uma verdade que não é nada secreta? Se você não viver de acordo com o que essa palavra diz, você vai para o inferno. Aí quando eu falo uma verdade que te confronta, aí você não gosta. Ai, ele é muito fanático, ele apela. Claro, e essa novela não é apelativa não, mostrando cena de sexo explícito na televisão. Porque a única vez que eu peguei pra ver um bloco dessa TV, era um rapaz homossexual, que ele foi se relacionar com outro, e mostrou ele pelado, né, indo pra cima do cara. Aí beleza, aí eu sou a pessoa que apela. Deus não, Deus ele tem que ser mansinho, ele tem que aprovar aquilo que você anda vendo. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou ler aqui pra vocês. Mateus capítulo 7. Jesus está falando sobre os dois tipos de portas, a porta estreita e a porta larga. E ele diz assim, no versículo 7 em diante, versículo 13, só se pode entrar no céu pela porta estreita, o caminho que leva para a perdição é amplo, e a sua porta é bastante larga, multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita, e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Sabe o que eu quero te dizer?
que hoje a maioria é uma maioria que aprova tudo aquilo que está passando na televisão. Aprova por quê? Porque está assistindo. Porque se não aprovasse, não assistia. Eu quero te dizer que ser cristão não é andar como a maioria do mundo anda, não é apoiar tudo aquilo que o mundo apoia, não é você viver de acordo com o que eles dizem que você tem que viver. Isso não é ser cristão. E você sabe ser o quê? Manipulado. Só que quem está no mundo fala o quê? Que nós somos da igreja, somos manipulados, que eu sou preso por um sistema religioso, que eu vivo de acordo com aquilo que um livro ensina. Pois beleza, o que esse livro me ensina é a perdoar o meu próximo, é ajudar o necessitado, é fazer com os outros só aquilo que eu quero fazer comigo mesmo, eu amar o próximo como a mim mesmo. Isso é o que o meu livro me ensina. E a novela linda lá que você anda assistindo, o que ela te ensina? O que ela está te ensinando de bom? Ela pode tirar boas lições daquilo de lixo que ela está passando. Só que eu posso te falar uma coisa? Boas ações com motivações erradas são pecado e não agrada a Deus. Não adianta eu matar uma pessoa para defender a outra. O fato de eu defender a outra não vai anular que eu matei alguém. Então não adianta você vir com falso moralismo e dizer que o quê? Ah, mas isso não vai me influenciar. Ah, claro que não. Então o que te influencia? O que te influencia? Porque a palavra de Deus não está te influenciando. Se ela te influenciasse, você estava decidindo viver muito mais aquilo que a Bíblia nos ensina do que aquilo que o mundo está pregando para você. Que é o quê? Vai lá, você é livre. Transa com quem você quiser, se relaciona com quem você quiser. Traição acontece, é normal. Se você quer ficar com homem, ficar com mulher, com quantos for, com quem for, não tem problema. É isso que a TV tem te ensinado, né? Mas a palavra de Deus, que ela tem vida pra você, essa a gente não quer ver. Por quê? Porque ela apela. Sabe a diferença da TV pra Bíblia? Porque a televisão, essas novelas e tudo aquilo que o mundo ensina, ele agrada o teu coração, ele massageia o seu ego. Mas a palavra de Deus, ela te confronta. A palavra de Deus, ela não apoia tudo aquilo que você quer fazer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que te colocar num caminho que vai te levar para a salvação. E nem sempre te levar para a salvação é fazer aquilo que você quer, o que a tua carne quer. Porque sabe o que nós queremos? Nós queremos ofender a Deus todos os dias. Todos os dias nós pecamos contra Deus com as nossas atitudes e palavras. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que existe um caminho que nos leva para a felicidade verdadeira. Onde eu não dependo de ficar vendo a desgraça dos outros para eu saber que o mundo lá fora está muito pior do que eu imagino. Em vez de eu ficar sentadinho na minha TV, comendo pipoca, assistindo novelinha, eu vou lá fora salvar o perdido, salvar as famílias que, assim como a minha, também sofriam porque eu era envolvido nas drogas. Né? Eu vi esses dois capítulos, né? Uma mulher que foi estrupada por causa de droga e depois ela mesma indo para a igreja. Posso te falar uma coisa? Eu já fui um desses caras. Eu já fui um desses caras que tentam se aproveitar de mulheres por causa de droga. Eu já fui um desses caras que tentou manipular as pessoas em benefício de dar prazer para elas. E na novela mostrou depois dela indo aceitar Jesus, claro, depois que a vida dela estava toda destruída. E é isso que a novela tem te ensinado. Quando a sua vida estiver toda ferrada, você vai lá e aceita Jesus. Porque aí você vai estar precisando. Não, agora você não precisa. Posso te falar uma coisa? Jesus está voltando. E a Bíblia diz que a porta que leva à salvação é estreita. Quero te perguntar, será que você está entrando por ela? Será que aquilo que você tem visto, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem ouvido é digno de salvação? Será que se Jesus volta hoje, ele pode olhar para você e falar, olha, esse meu filho aqui, ele realmente cumpre aquilo que eu deixei na minha palavra, ele pode ser salvo? Ou não? Você tem dado prioridade para o que o mundo tem te oferecido, para os prazeres desse mundo? Essa palavra de hoje é um alerta para você, para que você pare para prestar atenção qual que é a verdade secreta que você não está vendo. Porque aquilo ali de secreto não tem nada. Ali é uma realidade que eu estou cansado de ver. Não só na TV, como eu vejo em minha volta. Mas a verdade secreta que você não conhece é o quê? Que nem todos os caminhos que você anda fazendo agradam a Deus. A verdade secreta que eu quero te dizer é que não adianta você falar que ama Deus com a sua boca se o seu coração está longe dele. Se as suas atitudes não estão de acordo com aquilo que ele ensina. Essa é uma verdade secreta que eu estou te revelando agora em nome de Jesus. E se você acreditar nessa palavra, você pode mudar a sua vida e parar de ser um hipócrita, assim como eu. Hoje eu ainda sou muito hipócrita, eu sou mais pecador do que você pode imaginar. Mas eu tento com todas as minhas forças viver aquilo que essa palavra me ensina. Porque eu sei que não existe um outro caminho a não ser Jesus. Jesus é a verdade, ele diz em João capítulo 8. E a verdade que vai me libertar, não é essa verdade do mundo. Uma verdade secreta não te liberta, o que te liberta é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. E para você que é da igreja, que é crente, que assiste essa novela, acho que eu não preciso te falar nada, né? Para resumir, eu quero te dizer o quê? Vai em nome de Jesus salvar o mundo que está lá fora precisando da palavra de Deus, em vez de ficar perdendo seu tempo assistindo nada daquilo que tem te edificado. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo me é permitido,
mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma coisa. Posso falar uma coisa? Você pode estar vendo essa novela dizendo que ela não te influencia, mas a Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E os seus olhos assistindo coisas más, como será que está por dentro de você? Não se contamine com esse mundo, porque esse mundo é podre. Aquela novela, por mais que ela seja horrível, ela mostra uma realidade que talvez você não está querendo enxergar e por isso você tem vivido uma vidinha de ilusão, onde você prefere se contentar com aquilo que está na TV em vez de abrir o teu olho para o que está acontecendo lá fora. O diabo não está brincando, ele vem para roubar, matar e destruir. E se você quer ser alguém que viva com algum propósito, a não ser ficar perdendo teu tempo assistindo esse lixo, seja alguém que procure entender a palavra de Deus. Porque talvez você sabe tudo sobre essa novela, só que você não sabe nada sobre a palavra, que é a única que tem poder para te salvar. Então, parando para pensar, de hoje foi sobre isso. Verdade secreta, eu não preciso de uma verdade secreta para salvar a minha vida. Secreta é aquilo que eu não sei. Eu preciso de uma verdade que seja revelada a mim, como Jesus falou. Aquele que me buscar, eu me revelarei a ele. E eu quero conhecer a Jesus. Cada dia mais eu quero buscar ele na palavra para que ele se revele a mim, para que eu saiba aquilo que eu tenho que fazer para não ser mais um desse mundo. Não seja manipulado, não seja dominado pela televisão, pela mídia ou por qualquer outra coisa. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então preste atenção na sua vida. Preste atenção no que você tem visto, ouvido e falado. E não brinque. De secreto aquilo ali não tem nada. O diabo ele quer te roubar. Isso não é nenhum segredo. Em nome de Jesus. Preste atenção na sua vida.